mas com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa frase aqui, com toda oração, foi uma frase extraída do grego que significa diapazes, proseuges. É isso mesmo, bem difícil. E talvez eu nem esteja falando corretamente, né, no grego, mas basicamente é isso, diapazes, proseuches. E seria mais bem traduzida, né, esse termo com toda oração, seria mais bem traduzido como com todo tipo de oração. É isso que Paulo traz aqui na igreja de Efésios. Ele diz para a gente orar em todas as ocasiões com todo tipo de oração. Então, não estamos limitados a um tipo específico de oração. Se Deus deixou todas, podemos utilizar e desfrutar de todas. E algo interessante, né, acerca da oração, é que um exemplo que o irmão Rega traz nesse livro, A Arte da Oração, achei bem interessante, para a gente entender o motivo pelo qual existem vários tipos de oração. E ele traz um exemplo acerca dos jogos com bola. Você conhece algum jogo com bola? Tem vários, né? Tem o tênis, tem o beisebol, tem o basquete, tem o futebol, tem o vôlei. E tem muitos outros. Mas algo interessante acerca desses jogos, é que as regras não funcionam para todos. São regras distintas, são regras diferentes. E do mesmo jeito acontece na oração. Como eu falei aqui, existe a oração de intercessão, existe a oração da fé, existe a oração unânime, né, de concordância, e cada uma delas tem um respaldo bíblico, tem um princípio que vai nortear essa oração. E quando você aprende esse princípio, você vai ser eficaz na sua oração. Amém? Por isso, faça o rema. Aqui a gente só falou acerca de 4 tipos de oração. E você vai ouvir no rema 7 dias de aula, falando só acerca de oração. Então, a professora ou o professor vai destrinchar de forma precisa os 7 tipos de oração. E se Deus deixou disponível, existe um propósito. E é necessário que nós venhamos a desfrutar dele. Então, quando alguém falar acerca de oração, você lembra desse exemplo da bola. Existem vários tipos, mas regras diferentes para aplicar. Amém? E, como eu falei, vamos nos deter à oração de intercessão. Oração de intercessão é colocar-se na brecha em oração entre uma pessoa que provocou juízo sobre si por meio dos seus erros. Ou seja, a intercessão é uma oração para deter o juízo. É uma oração onde você vai intervir, muitas vezes, como um advogado. Você vai levantar causas e queixas em favor de outra pessoa. Ainda que essa pessoa tenha provocado juízo. Como é poderoso isso. A gente vai enxergar na Bíblia que a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. E Deus, Ele conta conosco para causar intervenções através da oração de intercessão. Isso é tão poderoso, isso é tão precioso. Você se colocar no lugar do seu filho, que muitas vezes está falhando, está errando com o Senhor, mas como você tem uma aliança, aleluia, como você tem uma aliança, você se coloca nesse lugar, aleluia. Jorge e Cleide veio um exemplo agora na minha frente. Fiquem de pé, venham aqui, por favor. Jorge aqui, Cleide aqui. É como se eu me colocasse no meio entre eles. Cleide falhou e ela não está conseguindo, por si mesmo, ter noção e dimensão disso. Então, ela não pede por ela mesma. Mas eu entro e intervenho pela vida de Cleide. E intervenho ao Pai. No caso, Jorge aqui tipificando o Pai. E eu consigo fazer essa conexão e causar intervenções, coisas que Cleide nunca iria alcançar. Mas por causa da minha aliança, por causa da minha intervenção, por causa da minha sensibilidade no Espírito, eu intervenho. Aleluia, obrigada, viu? Oração de intercessão é justamente isso, é você se colocar no meio, você se colocar na brecha. A gente vai ver esse termo muito claramente aqui na palavra de Deus. Você se colocar no meio, você
você se colocar na brecha. Amém? Foi justamente esse exemplo que eu dei agora com o pastor Jorge e Cleide. Sabe, por ela mesma, ela não tinha como alcançar algo do Senhor. Ela não tinha como alcançar essa misericórdia, porque foi provocado um juízo. Cleide errou mesmo, mas existe eu e você. Existe eu e você para causar intervenções e promover livramento. É isso mesmo que a oração de intercessão faz. E uma característica muito peculiar acerca da oração de intercessão é que ela precisa ser movida por amor e íntima compaixão. Sabe que se eu ficar focando nas minhas causas, eu nunca vou querer intervir nas causas de Cleide? Se eu estou o tempo todo preocupado com as minhas causas, com o que eu preciso resolver, eu nunca vou me colocar disponível para interceder por Cleide. Mas quando eu me movo em amor e íntima compaixão, eu esqueço das minhas próprias causas. Eu não levo em consideração o meu próprio eu, aquilo que eu poderia estar pedindo por mim mesmo, porque eu estou preocupada e eu estou intervindo na vida de outra pessoa. Isso precisa de muito amor mesmo e de íntima compaixão, querido, porque a gente vive em um mundo muito egoísta, um mundo muito egocêntrico, e muitas vezes nós nem temos tempo de orar por nós mesmos, muito menos de interceder por quem está falhando, por quem está errando. Mas deixa eu te dizer algo, Deus conta com você. Deus conta com uma igreja que entende quem é e entende o que pode fazer através da oração, de intercessão. Deus conta com você. Aleluia. E a Bíblia vai revelar que Deus está em busca de um intercessor. Aleluia. Diga, eis-me aqui. Deus está em busca de um intercessor. Deus está em busca de alguém que se importe muito mais com o outro do que com as suas próprias causas. Deus está em busca de alguém que se importe a ponto de agir. E muitas vezes existem circunstâncias que nós não conseguimos alcançar com o nosso braço, mas no nosso quarto nós conseguimos causar intervenções. Sabe, eu me lembro muito bem de quando tivemos o curso de oração aqui. E pastor João Roberto, um homem inspirado, um homem cheio de Deus, que eu admiro muito. E ele ministrando e ele falando, sabe, se você não sabe por onde começar, comece a pensar em causas que te doem. E eu comecei a pensar naquelas crianças da África, naquelas crianças que estão sendo abusadas sexualmente, naquelas crianças que naturalmente eu não conseguiria alcançá-las. Naquelas crianças que eu não poderia tocar com o meu braço, mas através da minha oração eu posso causar efeitos. E eu comecei a orar, e eu comecei a fluir nesse espírito de intercessão, e eu tenho certeza que causas foram revertidas naquele dia. Então, identifica uma causa que move o seu coração, que faz o seu coração queimar, se é pelos perdidos, se é por aquelas pessoas que estão na igreja, nascidas de novo, mas ainda não são maduras espiritualmente. Ao invés de falar mal dessa pessoa, ao invés de enaltecer o quão imaturo essa pessoa é e o quão carnal essa pessoa é, começa a orar. Começa a interceder. A gente vai ver aqui na Bíblia que Paulo ele sentia dores de partos. Porque para coisas nascer, elas precisam ser geradas. E depois que elas são geradas, existem dores para aquilo vir à tona, para aquilo vir à luz mesmo. Aleluia. Se importa com pessoas. Aleluia. Muitas vezes eu vejo Lucerna o tempo todo. Eu fiz, o que é que tu fala nesse WhatsApp? Ela, estou aconselhando. Estou me importando. Estou intervindo. Aleluia. Aleluia. Se move em íntima compaixão, querido, porque Deus está em busca de um intercessor. Lá em Ezequiel 22:30 diz o seguinte: procurei, e algo já me chama a atenção de cara. Se eu preciso procurar é porque não está em evidência. Se eu preciso procurar minha máscara é porque ela não está em evidência.
E Deus, ele fala aqui que ele procurou. Ele fuçou mesmo. Ele diz aqui, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha, diante de mim, em favor dessa terra. Aleluia. Deus tem procurado nesses últimos dias pessoas que se importem tanto, ao ponto de se colocar na brecha e resistir, e interceder e perseverar, como a gente viu lá em Efésios. Sabe que esse caos não é a vontade de Deus? E sabe que muitas vezes Ele está procurando entre nós alguém que se importe e não leve com tanta naturalidade esse tal de Covid. Alguém que se levante em ousadia e comece a interceder. Quando nós conhecemos a vontade do nosso Pai e o caráter dele, nós sabemos qual é a vontade dele. E se eu sei que a vontade de Deus não é doença nem morte, porque eu vou ficar de braço cruzado enquanto o Covid faz festa? Aleluia. Que Deus possa te encontrar nesses dias. Que você possa sentir dores de partos. Até que essa causa seja mudada e revertida, querido. E deixa eu te dizer algo. Por mais que você não veja nada. Por mais que aparentemente nada esteja acontecendo. Nada esteja melhorando. Acontece no reino do Espírito. E se acontece no reino do Espírito, há de se manifestar. Nós somos responsáveis por liberar o céu na terra. Tome consciência disso, querido. Você é responsável. Você é quem vai lançar os trilhos. Você vai abrir o caminho para a manifestação da glória de Deus nesses últimos dias. Aleluia. Sabe que o trem tem todo potencial, mas sem os trilhos ele não sai do canto. A oração é como lançar trilhos. É como abrir caminhos em meio ao deserto. Deus quer intervir, Ele quer intervir com força. Mas Ele precisa que você se levante em intercessão. Que você se coloque na brecha. A palavra diz que Ele procurou. Querido, eu declaro que nesses dias Ele não vai procurar não, porque você vai estar lá. Que Deus não precisa estar procurando. Que você esteja disponível. Que você esteja nesse lugar de intercessão para causar intervenções. Aleluia. Tome consciência disso, querido. Se coloque na brecha. Não deixe seu pai feito um bobo, tendo que procurar. Não, eis-me aqui. Eu me importo, pode me dar encargos de oração, pode me dar fardos de oração, porque até que se manifeste eu vou estar lá na brecha. Sabe que não é um serviço muito glorioso? Muitas pessoas não querem, porque é melhor estar ministrando, é melhor estar sendo visto. Mas existe um galardão. Existe um galardão que você nem tem dimensão, porque você está afetando pessoas que você muitas vezes nem conhece. Aleluia. Isso vai gerar um efeito cascata sobre a tua vida. Aleluia. Se coloca disponível. Muitas vezes não é fácil, como o Cleide falou. Vem um encargo, vem um peso de oração. Você não sabe nem por quem é. Vem aquela angústia e a carne não quer se levantar. A carne quer ficar lá na comodidade. Mas na comodidade nada acontece. Na zona de conforto nada muda. Se você aceita como verdade absoluta essa realidade que estamos vivendo hoje, nada muda. Por isso que a palavra diz, não vos conformeis com esse século. Não se conforme, querido. Não se conforme. Eu desejo crentes inconformados. Eu declaro crentes inconformados nesses últimos dias, indignados com a ira santa que provém de Deus para causar intervenções precisas. Aleluia. E aqui ele continua, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Que essa realidade não aconteça aqui, não em Natal, não na Igreja Verbo da Vida de Natal. Aleluia. Que essa realidade não aconteça entre nós, que temos a palavra da fé, que temos conhecimento acerca das intervenções que podem ser feitas através da oração de intercessão. Amém? Existem situações, queridos,
que só acontecem porque ninguém se importou o suficiente para interceder. Isso traz responsabilidade, isso é desconfortável, mas tenha certeza que existem situações que só acontecem porque ninguém se importou o suficiente para interceder. Isso é tão triste, né? É tão triste saber que muitas vezes nós estamos vivendo alheios àquilo que Deus nos chamou para fazer nesse tempo. Como igreja triunfante, querido, se levante. Se levanta em oração como um baluarte que vai sustentar. Sabe que oração é para toda igreja? Não é para quem vem na sexta-feira à noite orar, não. É para toda a igreja. Mas existem uns que correspondem e outros não. Então não existe isso. Eu sou chamado para intercessão. Todos nós somos chamados para intercessão. Não existe irmão especial. Todos nós somos chamados para intercessão. Agora, se você vai responder ou não, aí fica ao seu critério. Amém? E nós podemos ver um exemplo na Bíblia de um intercessor. Abraão foi um intercessor precioso. Ele se colocou na brecha por um familiar seu. E nós podemos ver isso lá em Gênesis, no capítulo 18, a partir do verso 20, diz assim. Gênesis 18, a partir do verso 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, se isso corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. Sabe, o Senhor estava falando de propósito aqui para Abraão. Ele trouxe aquela causa à tona. E ele foi propositalmente até Abraão dar essa notícia do que ia acontecer. Muitas vezes você recebe uma nota no seu espírito do que vai acontecer. Mas você não age em cima daquela nota. Porque muitas vezes parece que é da sua cabeça. Não faz sentido não. Fulano está tão bem, eu vou nada orar por ele. E aparentemente estava tudo bem, mas Deus disse o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra. E no verso 22 diz assim: os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão, aleluia, mais Cleide, mais Carla, mais Eliane, mais Sinira. Mas Abraão permaneceu. Abraão permaneceu diante do Senhor. Sabe, querido, quando você ouvir uma notícia ou uma nota subir no teu espírito, vai e permanece diante do Senhor. Não, Senhor, me conta aí o resto da conversa. Como é? Vai acontecer isso com fulano? Peraí. Abraão fez exatamente isso. Existem pessoas que diante dos relatórios elas saem, como houveram pessoas que partiram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu. E lembra de Efésios, que Efésios diz: estejam atentos e perseverem. O que é perseverar? É permanecer. E Abraão, ele permaneceu, porque ele ia fazer uma oração. Aleluia! No verso 23 diz assim: Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Aleluia! Eu gosto de Abraão porque ele é bem ousado mesmo. Porque ele era amigo de Deus, ele tinha consciência do seu pai. E ele sabia que o caráter do seu pai era justo. Então ele levantou uma queixa, ele levantou uma pergunta, uma interrogação. Seja ousado para interrogar a Deus também. Senhor, eu sei que você é justo. Aleluia! E foi exatamente isso que Abraão fez. Ele fez o que está escrito lá em Isaías 43, 26. Relembremos juntos a situação. Apresenta sua defesa para provar sua inocência. Entremos juntos em juízos. Foi isso que Abraão começou a fazer com o Senhor. E era uma causa, deixa eu te lembrar, que nem era dele. Isso nem ia afetar Abraão diretamente, entende? Que ele se importou o suficiente com uma causa que nem era dele. Aleluia. Verso 24.
E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás, e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Isso era na antiga aliança, mas ele era tão consciente da justiça de Deus, que ele começou a falar, não, você não trata o justo e o ímpio da mesma forma. Então ele começou a levantar a causa dele, se colocando como um advogado. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Aleluia. Eu gosto de Abraão, porque ele não se colocou numa posição de juiz. Ele se colocou numa posição de intercessor. Sabe que Abraão podia ter concordado com Deus? E disse, realmente eles são um bocado de pervertido mesmo. Estão tudo perdido, taca-lhe fogo. Deixa que morra mesmo, estão fazendo coisas erradas, estão praticando tudo que não presta. Mas Abraão não se colocou nesse lugar de juiz. E muitas vezes tem gente na igreja que se coloca, que engraçado, né? Existe um lugar de juiz que não foi feito para você ocupar. Então, em vez de juiz, se coloque num lugar de intercessor. Nunca de juiz. Por mais que existam razões, Deus estava com razão acerca de Sodoma e Gomorra. Mas entre ficar bonito na fita e concordar com Deus, ele teve uma atitude contrária. Ele se colocou como intercessor. Aleluia. Abraão poderia ter ficado, eu sou muito espiritual. Eu mesmo agrado ao Senhor, então deixe que eles pereçam mesmo. Mas Deus já sabia disso. Por isso ele levou esse encargo, ele levou essa notícia para Abraão. Porque ele sabia exatamente como Abraão ia se comportar. Ele ia se comportar como alguém que se importa. Se comporta como alguém que se importa, querido. Deus não vai levar encargos de oração para quem não se importa. Aleluia. Aleluia. Fique pronto para receber encargos de oração. E faça alguma coisa com ele, interceda. Aleluia. No verso 26 diz assim: respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Aleluia. Viu que Deus é um Deus de amor, querido? Por isso que o amor, a misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. Por isso que você não deve ser rápido em apontar o dedo para pessoas. Porque se você conhece o seu pai, você sabe que ele é misericordioso. E se esse é um atributo do meu pai, tem que ser um atributo meu também. Se o meu pai se importa, eu tenho que me importar também. Se o meu pai é amoroso e misericordioso, essa natureza tem que me pertencer também. Amém? Por mais que muitas vezes na carne você saiba que tem a razão. Não, fulano errou comigo. Aleluia. Nessa igreja a gente não escuta isso não, mas em muitas igrejas a pessoa, Deus vai pesar a mão sobre ele. Fulano falhou, fulano pecou. Sabe, querido, isso é uma fala de quem não conhece o seu Deus. Porque por mais errado que fulano tenha sido, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E Ele está mais interessado em restaurar do que terminar de matar. Mas muitas vezes nós estamos mais interessados em terminar de matar do que restaurar pessoas. Isso é tão cruel. Sabe que você vai ver pessoas errando aqui, conversando por mim. E se essa igreja fosse perfeita, assim que você entrasse, ela já deixava de ser. Deixe isso bem firmado no seu coração. Você vai olhar para o lado, vai ver pessoas errando. Você vai olhar para trás, vai ver pessoas errando. Aleluia. Mas quando você sabe quem você é em Deus, e o Pai que você tem, essas coisas elas perdem peso. Porque você vai estar preocupado com as causas do reino. Sabe, fulano é tão carnal, fulano é tão imaturo, eu não consigo nem estar perto dele.
Sabe, querido, entra no teu quarto e causa intervenções reais. Porque muitas vezes o falar não vai causar mudanças, nem vai gerar. Paulo, ele puxava as orelhas, ele era pesado naquilo que ele falava, ele era firme, mas ele sentia dores de parto. Você sente dores de parto? E por que você quer se levantar para falar mal de alguém? Aleluia. Intercessor ao invés de juiz. Intercessor ao invés de juiz. Se coloque numa posição de interceder pelo seu irmão, de interceder pelos perdidos. Aleluia. Foi isso que Abraão fez, querido. E no verso 27 diz o seguinte: mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. No verso 29. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Aleluia. Insistência. Amém? Insiste em oração por pessoas. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. No verso 30, então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Deus estava interessado em manifestar a bondade dele para com aquele povo. Assim como Deus está interessado em manifestar a sua bondade, há pessoas que viveram totalmente erradas, estão agora em leitos, em UTIs, padecendo e perecendo. Jurandir sabe do que eu estou falando. Sabe, querida, ali é um lugar pesado mesmo, onde o espírito de morte ronda o tempo todo. Porque essas pessoas, elas provocaram juízo, elas mesmas se colocaram nesse lugar. Elas mesmas deram legalidade para o diabo operar na vida delas. Mas ainda assim, Deus quer mostrar a sua bondade através de mim e de você. Deus precisa de pessoas que se importem. Aleluia. Voltando aqui. Prosseguiu Abraão no verso 31. Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Verso 32. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Aleluia. Ainda no Velho Testamento, querido. Você lembra que nós estamos numa nova aliança com superiores promessas? Imagine na nova aliança. Isso era numa antiga aliança e Abraão se colocou na brecha. Se colocou numa posição de intercessor, de advogado de um injusto. Aleluia. E aqui ele finaliza que não iria destruir. Sabe que a intercessão só cessa? Sabe que a intercessão só para quando surge um sinal de vitória? Quando surge um sinal verde no teu coração. Quando surge uma nota de alegria e ao invés de chorar, você começa a rir no espírito. Você começa a se alegrar. Aleluia. Ao invés de sentir dores de partos, vem uma nota de gratidão. Você começa a cantar em línguas. Você começa a celebrar. Pronto. Aí você alcançou aquele lugar. Você alcançou a vitória. Então, muitas vezes isso vai requerer tempo. Você está lá orando e nada, a paz não vem. Você continua intercedendo. E deixa eu te dizer algo que é certo. Não faz sentido. Se fizesse sentido, não era coisa do Espírito. Então, não faz sentido mesmo. O irmão Hegel fala que muito poucas vezes Deus revelou por quem ele estava orando.
Ele conta em um dos seus livros que ele acordou de madrugada e começou a interceder pelo seu irmão. Ele nem sabia que era o seu irmão. Mas depois Deus revelou, descortinou tudo. Então não fique preocupado se o Espírito Santo te guiar a orar, né, por alguém, a interceder, e você nem souber por quem é. Confie. Confie no Espírito Santo. Ele já foi no futuro, ele sabe de todas as coisas. Só seja obediente com aquele encargo. Fique ali, perseverando até que a nota de vitória venha. E nós podemos ver outros intercessores na Bíblia. Moisés se colocou na brecha também. Não vou me deter todo o texto, né? Ele se colocou na brecha por aquele povo que estava sendo difícil mesmo. E tem um termo que até Deus fala, o teu povo, Moisés. Não era povo de Deus, mas aquele povo estava sendo difícil mesmo. Mas Moisés, ele se colocou na brecha também. E lá no Salmo 106, 23, Salmos 103, 23 diz assim: por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, mas você, coloque seu nome aí, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar, sabe que na oração você vai evitar algumas coisas? Então, muitas vezes, você nem vai saber se aconteceu algo, se fulano se acidentou ou não, porque você deteve aquilo através da oração. Você evitou coisas. E aqui foi o que Moisés fez. Ele, para evitar que a sua ira os destruísse. E lá em Romanos 8:34, nós conhecemos um intercessor poderoso. O nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote. Aleluia! Lá em Romanos 8:34 diz o seguinte: quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Cristo é o nosso mediador, querido. Ele é o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso consolador. Aquele que se importa. Aquele que intercede, que ora por nós à destra do Pai. Ou você acha que está isento de oração? Se você tivesse isento, Jesus não precisaria estar lá. Lembra aquela passagem que eu me recordei agora, que ele fala para Pedro, Pedro, hoje mesmo roguei por ti, para que você não fosse consumido. Aleluia, você tem um sumo sacerdote. Você tem alguém que enquanto você está preocupado com a causa de outras pessoas, essa pessoa chamada Jesus, o teu sumo sacerdote, ele está lá intercedendo por você. Não, Cainara, vai dar certo, Pai. Ela vai prosperar, ela vai avançar. Eu morri por ela, então vai funcionar. Ela vai correr velozmente. Ela não vai ficar paralisada diante dos relatórios. Vai acontecer. Sabe o que é isso? Que Jesus muitas vezes está fazendo? Quando nós falhamos e caímos em áreas, porque nós não alcançamos ainda a estatura de varão perfeito. Então eu me pego falhando em algumas áreas, você se pega, e eu não estou falando de pecado. Amém? Você tem uma nova natureza. Eu estou falando em coisas que você já deveria ter alcançado. Sabe que tem pessoas que não conseguem se disciplinar para ter comunhão com o Senhor? E eu gosto muito do que a pastora Thalita Pereira, ela fala, que muitas vezes nós ficamos limitados ao secreto como se fosse um quarto. E eu vou confessar meu pecado aqui para vocês. Muitas vezes eu fiz isso. Eu fui para o meu quarto, eu orei, eu fiz o meu devocional, mas quando acabou eu bati a porta e tchau. Mas sabe que existe uma nova aliança, e nessa nova aliança você não precisa bater a porta e tchau. Você pode ficar sensível e em comunhão 24 horas por dia. Aleluia. Eu não estou falando de parecer um louco não, andando por aí, porque Deus sabe que você tem outras atividades e precisa realizar mesmo. Deus sabia, querido, que você tinha que trabalhar, que você tinha que fazer almoço, que você tinha diversas atividades, mas eu estou falando de uma comunhão, de conexão, você está sempre conectado. Não desconsiderando esse tempo que você tem a sós com o Senhor, mas também considerando que nessa nova aliança nada fica no secreto, você leva o secreto com você.
Então é no trabalho você lá, percebendo as notas que o Espírito Santo dá. Orando consigo mesmo. Sabe que é possível orar consigo mesmo? Então faz isso durante o teu dia. Não limita o secreto a um canto. Eu batia a porta e tchau. Nem ficava mais sensível ao Espírito, desconectava. É como se eu tivesse batido o meu ponto. E muitas vezes, como religiosos da fé, é justamente isso que a gente faz. Pronto, Senhor, já orei hoje, está tudo certo. E no dia que você não conseguir ficar lá 2 horas no seu quarto orando, Deus deixa de ser Deus por isso? Entende que a religiosidade entra sorrateiramente? Porque muitas vezes nós entramos no automático de fazer para ser aceito. Não, se eu faço, Deus se move. Se eu não faço, Deus não se move. Não, querido, não reduza Deus a isso. Não limite Deus a isso. Não coloque Ele numa caixinha, dizendo que Ele só pode se mover aqui na Igreja Verbo da Vida em Natal. Não, Deus pode se mover no seu trabalho. Deus pode se mover na sua escola. Deus pode se mover na sua universidade. Basta dar lugar, como diz os irmãos. Dê lugar para você ver, basta dar lugar. Diz que a criação anseia pela revelação. Mas muitas vezes os crentes 007 não têm se revelado. Então tem gente passando sede do seu lado. Tem gente com fome do que você tem. Mas você não tem coragem nem ousadia de abrir a boca e partilhar. Não seja egoísta a esse ponto. Sabe que pessoas que trabalharam com você, teve um convívio com você, um certo contato com você, pode estar no inferno hoje. E você já tem a palavra que você tem, você já cria nesse Deus, mas você não teve coragem de compartilhar. Estamos numa era digital onde todo mundo compartilha tudo. Mas nós vemos Cristo sendo compartilhado. Glória, até o microfone chiou. Cristo tem sido compartilhado, querido. E muito mais do que abrir a Bíblia, é você ser a própria Bíblia. É você ser a Bíblia ambulante. É você constrangendo em amor em uma fila de banco. Aleluia. As pessoas precisam ver a diferença entre quem serve e quem não serve, querido. Você tem que se destacar nesse mundo. As pessoas precisam do que você tem. Então não ande cabisbaixo, muito menos triste. Ande alegre. Ande sorridente, porque você tem a certeza da sua salvação. Você é convicto. E muitas pessoas vão te abordar. Você já viu alguém se importar com quem está triste? Não. Elas ficam curiosas quando uma pessoa é feliz. Porque o mundo está o tempo todo vendendo uma tal felicidade. Mas essa felicidade não é autêntica. Agora a sua felicidade é. Então faça questão de demonstrar, querido. Eu estou ministrando para mim mesma, amém? Muitas vezes eu me escondo na timidez e fico sempre bem retida. Mas não, querida, as pessoas precisam ver em você a alegria do alto em meio ao caos. Por que você está rindo? Porque eu tenho convicção. Convicção de quê? Que todo mundo vai morrer? Não. Que existem dias melhores. E aí você começa a afetar pessoas. Porque nesses dias, muito mais do que palavras, as pessoas observam o seu comportamento. Estamos vivendo dias que a palavra não tem mais peso. O que tem peso é comportamento, é vida que respalde. Entende? Antigamente eu podia ir numa bodega, como diz, e dizer, não, minha mãe mandou eu pegar isso aqui que depois ela paga. Hoje em dia não se faz isso não. Você tem que chegar com ação. Você tem que chegar com um recurso. E Deus vai liberar sobre a igreja nesses últimos tempos recursos para você chegar com ação, para você chegar com atitudes, muito mais do que palavras. Muito mais do que a palavra. Deus requer a atitude de você. Aleluia. Aleluia. Interceder por alguém é defender
a causa dessa pessoa perante o trono de Deus. E nós somos chamados para isso nesses últimos tempos. Lá em Gálatas, queria que você abrisse comigo Gálatas 4:19. Diz o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Paulo estava sofrendo por ele mesmo? Não, ele estava sofrendo por causa de outros, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo, nesse contexto aqui, ele disse que estava sentindo dores de parto novamente, porque ele já tinha sentido dores de parto pela igreja de Gálatas. Ele já tinha gerado essas pessoas para nascerem de novo, mas depois que eles nasceram de novo, ele estava sentindo dores de parto, para que Cristo fosse formado neles. Então lembra do que eu falei. Em vez de você apontar o dedo para as pessoas, vai lá no teu quarto, sente dores de parto por ela. Era essa intervenção que Paulo causava. E quando nos colocamos nessa posição de interceder por outros, de esquecer nossas próprias causas, é possível que venhamos a sentir dores. E essa é uma particularidade também da oração de intercessão. Muitas vezes é esquisito mesmo, você sente uma dor, um incômodo. Quem aqui já experimentou isso? Amém? Vem como uma dor física mesmo. Paulo, ele não estava falando metaforicamente, ele estava falando do incômodo real. E homem nem pode gerar filho, mas ele estava comparando isso a uma dor de parto, porque era feroz, era veloz mesmo. Entende? Ele estava sentindo dor de parto, e é possível que na intercessão você venha sentir até uma dor física mesmo em prol do outro. Então, por isso que muitas vezes ninguém se coloca nesse lugar. É totalmente desconfortável para a sua carne. E se geramos as coisas no Espírito, esperamos que elas venham a nascer. E é preciso sentirmos dores de parto mesmo. O irmão Hegel fala no seu livro que você precisa saber algo a respeito de dores de parto. Você precisa saber algo acerca de esperar em Deus. E como somos uma geração muito acelerada, esse negócio de esperar, é tudo para ontem, é tudo para o que passou, é tudo micro-ondas, é tudo veloz, é tudo rápido. Mas você precisa, o irmão Reagan fala, para a nossa geração não perder isso. Saber esperar em Deus. Sentir dores de partos. Aleluia, eu creio que nesses dias vocês vão sentir dores de partos. Vocês vão causar intervenções mesmo no reino do Espírito. Por mais que seja confuso para a sua mente, por mais que você não entenda, querido. Deus te chamou para causar intervenções. E através da oração de intercessão você pode ser mais preciso. Porque você sabe que nós não mudamos o outro. Mas através da oração de intercessão nós abrimos um caminho. Para que essas mudanças ocorram, para que Deus possa operar, para que a gente libere o acesso. Aleluia. E era esse contexto da Galácia. A igreja da Galácia estava tentando se colocar debaixo de um jugo da lei, ao invés de andarem na graça. E justamente o que Paulo fez, ele foi sentir dores de parto novamente por ele. Uma frase que Rick Renner fala que eu gosto muito é que sem oração, a derrota é total e absoluta. Sem oração não tem nem chances. Sem oração a sua derrota é total e ela é absoluta. Mas graças a Deus que você ora. Graças a Deus que você se levantou em oração. Graças a Deus que você entende a importância de ter comunhão com o Senhor. Já costumam dizer que crente que não ora está com defeito de fabricação. Você nasceu para isso, querido. Por isso que não tem preço você se colocar numa posição como essa. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, não só pelos crentes, amém? Não só por quem gostamos, mas por todos. É muito fácil eu me importar por um familiar meu. É muito mais fácil eu me importar com minha mãe, com meus irmãos. Mas a Bíblia fala que é por todos os homens.
Então você pega causas que nem é sua. Amém? E falando sobre pegar causas que não são nossas, em janeiro do ano passado, eu tive um sonho com uma pessoa. Essa pessoa não era muito próxima a mim. E eu sonhei que essa pessoa morria no dia 25 de janeiro de 2020. E aquilo me incomodou. Eu acordei, eu estava na praia. A gente estava lá em Camboinha, em João Pessoa. Eu fiz, e agora? Como é que eu vou orar por esse homem aqui? Porque Deus precisa de você. E muitas vezes o lugar, o ambiente não vai te favorecer. Então eu fui para o banheiro, eu comecei a orar por essa pessoa, mas essa pessoa não saiu da minha mente o dia todo. Aquele incômodo, aquele encargo de oração. E eu compartilhei com o Vitor. Vitor, eu sonhei isso e isso. Ele, conta para a pessoa. Eu fiz, rapaz, mas eu nem tenho intimidade. Nem vai fazer sentido, essa pessoa nem crente é. Aí Vitor, conte. Aí eu peguei o meu celular, mandei uma mensagem. Fulano, eu tive um sonho que você morria. Diga aí como é pesado. Você tem que dizer para outra pessoa que sonhou que ela morria. Você tem que confiar no Espírito Santo, seguir as direções dele, amém? Porque não fazia o menor sentido. Essa pessoa nem era próxima a mim. Eu fiz, tá bom, eu vou falar. Fulano, eu sonhei que você morria, mas eu já orei acerca disso. E eu creio numa intervenção, livramento de morte, está chegando sobre a tua vida. Aí ele, amém. Né? Na época, essa pessoa fazia corridas de Uber. Ele fez, realmente eu ando por uns cantos estranhos no meu carro, não sei o quê. Deve ser isso, né? Eu fiz, amém. E guardei o meu coração. Quando foi dia 22 de fevereiro, ele sofreu um acidente. E eu até trouxe as fotos. Queria que apagasse todas as luzes. Que os meninos vão compartilhar aqui as fotos. Aleluia. No dia 20 de fevereiro, ele sofreu um acidente. E o carro ficou nesse estado. Pode passando. Pode passar. O vidro todo estraçalhado, o carro rodou, capotou na BR de João Pessoa. E ele quase morria, querido. Quase morria. Como eu sou grata por ter ouvido e ter sido sensível ao Espírito Santo. Intercessão é real, funciona. Aleluia. Você pode causar estrago no reino das trevas, porque a vontade do diabo era matar, roubar e destruir. A vontade do diabo era consumir a vida desse jovem. Era juízo vindo sobre a vida dele. E o diabo tinha razão. Como assim tinha razão? Ele estava praticando iniquidade. Ele deu a abertura. Você entende isso? Mas eu me coloquei na brecha. Eu me coloquei disponível para interceder. Aleluia. E no dia 20 de fevereiro, ele sofreu esse acidente. Mas o livramento dele foi providenciado dia 22 de janeiro. Porque no reino do Espírito não existe tempo e nem distância. Você entende que você pode ser preciso em oração. Você pode causar intervenções que você não tem dimensão, querido. O reino do Espírito é mais real do que esse reino natural. E essa vida poderia ter sido ceifada. E eu não estou fazendo isso para me vangloriar, entende? Eu estou mostrando para você que é possível você causar intervenções através da oração de intercessão. Eu estou te provando por A mais B que coisas que não faziam sentido, dia 22 de janeiro, fez todo sentido dia 20. Não espere algo ruim acontecer para você despertar. Não, você intervém antes. É uma oração de intercessão, uma oração onde você vai deter algumas coisas. E eu tenho certeza que aquela angústia, que aquele peso que veio sobre a minha vida, naquele dia 20, foi justamente para provocar esse livramento. Porque Deus liberou aquele encargo de oração. E eu tomei para mim aquela responsabilidade. E eu recebi essas fotos no meu celular. Recebi áudios, a mãe desse menino desesperada, agradecendo. Nem são crentes, queridos. Mas vieram agradecer.
Thalita, foi do mesmo jeito que você sonhou, meu filho ia morrer, mas eu sou tão grata pela sua vida. Eu sou tão grata porque você se importou e orou pelo meu filho. Sabe que isso não tem preço, querido? Sabe que você está perdendo muitas vezes tempo se levantando para falar mal de pessoas, quando na verdade você poderia estar de joelho causando intervenções precisas. Intervenções reais, porque o reino do Espírito é real. O diabo não está para brincadeira, mas muitas vezes nós cristãos parecemos que estamos para brincadeira. Levamos uma vida tão leviana, uma vida tão de qualquer jeito, tão natural. Não, querido, Deus te chamou para viver o sobrenatural. Deus conta com você. Deus conta com você para causar intervenções. Aleluia. Foi assim com Abraão também. Ele contou para Abraão para que houvesse uma intervenção através da oração. Pode tirar as fotos. E essa pessoa também me agradeceu demais. Tiveram um coração grato. E entender que só podia ter sido Deus. Ele não sofreu um arranhão. O carro virou, esse carro... Aleluia. O carro foi perda total. Nem seguro esse carro tinha. Mas entre um carro e a vida dele, certamente ele está muito mais grato. E quando foi agora, dia 20, ele fez um post agradecendo pela vida dele, porque fez 1 ano do acidente dele. Aleluia. Você entende que você pode causar intervenções reais. Pena que Deus não tem contato com mais pessoas. Senão nós contemplaríamos mais livramentos. Mas muitas vezes nós temos que contemplar mais acidentes, porque estamos sentados com os braços cruzados. Não. Mais notícias não chegarão para mim, porque eu estarei sensível ao Espírito. Eu ouvirei antes que isso aconteça. Mas eu orei por fulano e nada aconteceu. Ei, você também não tem que se preocupar com isso. Não sabemos o que acontece nesse intervalo entre Deus e o homem, entende? Você não tem como saber. Então fica com o teu coração tranquila. Se veio a nota, você orou, você fez a sua parte, fica com o coração tranquilo. Existem coisas que nós desconhecemos e, portanto, não iremos julgar e nem iremos falar acerca do que não sabemos. Amém? E outro exemplo que eu gosto muito é o tio do apóstolo Bud. Quem ama o apóstolo Bud? Eu amo, amém? Talvez você nem tenha chegado a conhecer, eu nem conhecia o apóstolo Bud, mas eu soube que o tio dele fazia orações por ele. Ele rude, aquele caminhoneiro brabo, aparentemente não tinha nada e nem queria nada com Deus, mas ele fazia a oração de Efésios 1, 16 ao 20. E esse homem se converteu. E esse homem não só se converteu, como ele estudou no Rema e ele veio para o Brasil e nos libertou, querido, com a palavra de Deus. Entende que a sua oração pode muito. Você é justo e quando você tem o senso de justiça, você ora, porque você sabe que os quadros vão ser revertidos. Lá em Romanos, já estou encerrando, Romanos 8, no verso 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza, incapacidade de produzir resultados. Eu teria como parar o que ia acontecer com esse homem? Eu não tinha como. Mas o Espírito Santo, ele me ajudou. Ele me ajudou na minha incapacidade de produzir resultados. Amém? E a oração de intercessão, ela precisa ser conduzida, ela precisa ser guiada pelo Espírito. Entende que nós somos limitados, nós não conhecemos acerca do futuro, mas aquele que habita em você conhece. Por isso que não é possível fazer orações, seja ela de intercessão, sem a ajuda do Espírito Santo. Pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede. Aleluia, por nós com gemidos inexprimíveis, palavras não articuladas.
Muitas vezes nós já desfrutamos disso nos nossos cursos de oração, pessoas intercedendo, gemendo. É muito esquisito, porque nós não entendemos o que está acontecendo, mas no reino do Espírito tudo está acontecendo. Amém? No verso 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não sabemos como orar e por quem orar. Não sabemos, querido, como orar e por quem orar. Mas o Espírito sabe e Ele vai nos auxiliar nisso. Conte com a ajuda dEle, deixa Ele conduzir sua vida de oração. Tem momentos que Ele vai te conduzir a falar um monte. É a oração da fé. Entende? Nem todo dia você vai interceder e nem força isso. Nem força. Você diz, não, eu vou tentar interceder agora porque é muito espiritual, né? Quem intercede. Não, querido, não força. Espiritual é ser guiado pelo Espírito. Então, entende isso? Então, tem horas que vai ser a oração da fé. Tem horas que você vai puxar um irmão. Vamos orar aqui sobre uma causa, vai ser a oração de concordância. Então, seja guiada pelo Espírito. Isso é importante também se aprende no Rema, matrículas abertas, o diabo não vai nos parar. Queria chamar o grupo de louvor. E como eu falei anteriormente, não fica dizendo, não, fulano, não, irmã Cleide, ela é bem espiritual, ela foi chamada, né, para uma vida de oração, ela foi chamada para intercessão. Não existe isso. Todos os crentes são chamados para ter uma vida de oração e, consequentemente, de oração. Mas uns, como o Cleide, por exemplo, atendem esse chamado e outros não. Então, não fica dizendo, fulano tem chamado de intercessão. Não existe isso. Você foi chamado também. Basta você corresponder a esse comando. Aleluia. E mais importante do que aprender... Mais importante do que aprender acerca dessas orações, né? Como eu falei, são vários tipos de oração. É aprender a fluir com o Espírito. A gente não deu base para você ficar metódico, não. Não, agora eu tenho que orar. Não, querido, flui com o Espírito. A gente só ensinou, só acendeu uma faísca daquilo que você precisa fazer. Se colocando numa posição, mas não fica focado na terminologia da oração, não. Tem que ser assim. Não, você não vai enquadrar o Espírito, não. Você vai fluir com o Espírito. Você vai abrir caminhos para a manifestação do Senhor. Aleluia. A oração, querida, é estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. Fique de pé. Você está pronto para praticar? Você entendeu que vai estabelecer a vontade de Deus aqui na terra através da sua oração? Você entendeu que é possível você abrir um caminho para Deus operar? Seja eficaz nisso, querido. Aleluia. Levanta tuas mãos, começa a render graças. Ora em outras línguas, deixa ser conduzido para esse lugar. Conduzido para esse lugar onde as coisas acontecem, onde o reino natural perde força, o reino do Espírito se manifesta. Esse camambraço, esse camambraço, race camabranço, erda checamroso, esse camambraço, race camamamacho, race camambraço. Se coloque na brecha, querido. Se coloque na brecha acerca dessa situação, desse caos mundial. Se coloque na brecha. Rambraçou com brochou. Oh, se camamamassou. E esse camamamachou. Race camamabraxererererere. Raço com broxerererere. Race cambrambra xererere. Oh, cambraço yo. E esse camamá xere. E esse camamá
Não iremos negligenciar, Senhor. Não iremos desconsiderar os encargos de oração. Não iremos negligenciar. Oh, cambrabrachou, cambroché. Oh, camamamassou, cambroché. Oh, camamamaché. Oh, nós nos colocamos disponíveis. Nos colocamos na brecha. Oh, camambraçou, tchonsou, combrou-sou. Ei, camamamamachou. Esse camambrabrachê. Não resistimos ao teu Espírito, mas nos movemos com o teu Espírito. Não resistimos ao teu Espírito. Oh, Espírito Santo, tens liberdade em nosso meio. Oh, shekamamamamassou. Esse camambraxerererererere. Raço com broche. Race camambraçou. Esse camambraxererererere. Esse camambraxererererere. Oh, socombrom broxererererere. Oh, socombrom broxou. Portas abertas, portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão. Declaramos portas abertas, Senhor. Não irão calar a nossa voz. Oh, rambraxererererere, race cambrou. E esse cambrabrabraxererererere. Oh, camamamamassou. Oh, rababraxererererere. Oramos por quadro de morte se revertendo em vida. Vida, vida. Não aceitamos o quadro atual. Oh, rambraxererererere. Oh, socombrombroxererererere. Race camamambraxerererere. Oh, camamamamassou, xerê. Race cambrambraxererererere. Roxo combrombrobrobroxererererere. Race camamamamaxererererere. Oh, declaramos vida. Declaramos vida sobre as nações. Declaramos vírus sendo paralisados. O teu nome, Pai, está acima dessas circunstâncias. Nós cremos na tua intervenção. Nós abrimos caminho para o teu Espírito se mover, trazendo vida, vida em vez de morte. Pessoas saindo de leitos de hospitais, contando a bondade do Senhor. Eu declaro pessoas tendo experiências na UTI agora mesmo. Eu declaro o teu Espírito tocando pessoas, visitando pessoas, mudando quadros revertidos. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aleluia. Mude as coisas Aleluia. de lugar. Aleluia. Casa, Eu declaro você entrando em novos níveis de oração. Coisas que você desconhecia que era possível. Você entrará em novos níveis de oração. Novos níveis de comunhão densa e profunda. Comunhão densa e profunda. Aleluia. Você vai desfrutar de um lugar em Deus que você nunca alcançou antes. Nesses dias Deus vai se revelar de forma precisa, de forma clara. Sua igreja, fique pronto. Fique pronto para receber encargos de oração essa semana, para causar estrago no inferno. Você foi chamado para isso, querido. Não fique com sua boca fechada, vendo as circunstâncias passar. Não. Se levanta em fé. Se levanta em ousadia. Deixa a espada afiada sair pela sua boca. A espada de 2 gumes. Essa espada é capaz de dividir. É capaz de gerar mudanças. Aleluia. Tens Aleluia. liberdade Fique pronto. aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Você vai desfrutar de mudanças reais quando você der liberdade ao Espírito Santo. Aquilo que você não consegue com a força do seu braço, quando você der liberdade e legalidade ao Espírito Santo, você vai desfrutar dessas mudanças. Mudanças reais. Mudanças reais. Aleluia, aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade em mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade em mim, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade em mim, Espírito Santo, Espírito Santo.
Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Aí a liberdade. Tens liberdade. Aí a liberdade. Aí a liberdade. Onde o Espírito Santo está. Aí a liberdade. Aí a liberdade. Aí a liberdade. Oh, liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. onde o Espírito está, aí a liberdade. Aí a liberdade. Aleluia. Aleluia, Pastor Júnior. Aleluia, eu espero que vocês tenham sido alcançados. E muito mais do que alcançados, que vocês consigam colocar essa palavra em prática, amém? E causar intervenções diante do quadro que o mundo tem pintado, que o diabo tem colocado diante de nós, amém?